Como serão os próximos 3 anos? Tenho uma intuição de que será algo arquitetonicamente diferente. Este é Steve Jurvetson, um dos primeiros a investir na SpaceX quando poucos acreditavam na exploração espacial privada. Ele investiu na Tesla antes dos carros elétricos serem populares. Há mais de 30 anos aposta no futuro, e a história mostra que ele está certo. Se alguém te procura só com uma ideia, qual o melhor passo que ela poderia dar? Uma pessoa sozinha com uma ideia, eu talvez tentasse encontrar um cofundador, e raramente é um indivíduo só, Jobs e Wozniak, Batman e Robin. Você convive muito com Elon. Quais são os 3 principais princípios que todos deveriam aprender com ele? Eu realmente tento observar líderes em ação, mesmo quando faço um esforço deliberado. Nem sempre é óbvio, mas algumas coisas. Uma delas é essa habilidade insana de... Muito obrigada. Isso vai ser muito emocionante, Steve. Estou muito animada por ter você neste palco. Que momento divertido, não é? SpaceX. Certo. IPO. E você estava lá bem no começo. O que você viu que a maioria dos investidores não viu naquela época? A resposta simples é que quase não havia investidores no setor espacial, que nem era uma categoria em sites. Então, a pergunta um pouco diferente é, por que afinal investiríamos em um setor que simplesmente não é um setor para venture capital? Exatamente. O mesmo vale para o setor automotivo, como a Tesla e energia de fusão nuclear, que receberam poucos investimentos. Então, resumindo, é obviamente um empreendedor incrível, alguém com quem já trabalhamos antes. Eu conheço ele há, 29 anos já, e investi em todas as empresas dele do século e nas dos primos dele também. Então, estou totalmente dentro, se é que me entende. A singularidade da oportunidade. Então, o que viemos a apreciar de uma forma meio vaga antes, mas agora de uma maneira mais cristalizada, é a forma como uma abordagem de engenharia de sistemas centrada em software para um setor estagnado que não teve nenhuma mudança por décadas pode realmente desbloquear um valor e uma oportunidade incríveis. Você pode ver isso na indústria aeroespacial, você pode ver isso no setor automotivo agora. Foi meio que uma aposta de longo prazo quando investimos pela primeira vez, mas agora podemos ver em retrospecto como isso vai se desenrolar em quase todos os setores ao longo do tempo, como eles se tornam negócios baseados em informação. Você claramente prevê o futuro muito bem. Neste podcast, quero entender como você pensa sobre isso. Você tem esse gráfico incrível, 130 anos de computação crescendo exponencialmente. O que isso significa para nós? Como serão os próximos 3 anos por causa do que está acontecendo com a computação? Agora, só por curiosidade, quantas pessoas já viram essa versão ou essa abstração da lei de Moore? Ela foi originalmente apresentada por Ray Kurzweil no livro dele de 99, A Era das Máquinas Espirituais. Parece que cerca de 25% da sala já viu. Sempre pergunto por curiosidade sobre o quanto isso já faz parte do Zeitgeist, pois considero a coisa mais importante criada. Reconheço o mérito do Kurzweil por identificar esse padrão antes que alguém percebesse que os dados se ajustavam a uma curva. Só para quem não sabe, isso inclui cerca de 5 tipos de substratos tecnológicos, de dispositivos mecânicos a computadores com relés, transistores discretos e circuitos integrados. Só recentemente o que Gordon Moore chamou de Lei de Moore passou a refletir uma tendência muito mais antiga, transcendendo. Diversos dramas empresariais surgiram e sumiram, quase cosmológico. Por que a capacidade de computação aumentou tanto em apenas 130 anos? Isso é uma escala exponencial, certo? Escala logarítmica, onde linha reta indica exponencial. Esse gráfico mostra uma melhoria de 10 trilhões de vezes na computação que $1 pode comprar, e é isso que os clientes valorizam. Ninguém compra transistores ao adquirir circuitos integrados, não perguntam quantos transistores têm, mas sim buscam capacidade de computação ou memória que evoluem constantemente. Então, respondendo à sua pergunta, a primeira e mais importante coisa seria simplesmente prever que isso vai continuar por mais 3 anos. Tipo, por que isso de repente pararia de repente e daria de cara com um muro, como a Intel vem dizendo que aconteceria? Quando empresas como a Intel dizem isso, geralmente indica perda de mercado para novos concorrentes, como a Nvidia, há 15 anos. Nos próximos 3 anos, os chips analógicos devem seguir mantendo o legado da lei de Moore. Alguns dos mais esotéricos, e silício de IA personalizado, que faz operações discretas, multiplicação e soma eficiente de matrizes, e é isso que vai sustentar o gigante que todos nós simplesmente assumimos que vai continuar. Na verdade, eu diria que sem esse tipo de mudança exponencial na tecnologia, você não teria startups. Não haveria oportunidade de inovação disruptiva, como na SpaceX ou outras empresas, pois se o negócio é previsível e sem mudança tecnológica disruptiva, os grandes só crescem. Eles usam várias formas para dificultar a entrada de novos concorrentes. Normalmente, uma indústria é reinventada com base em tecnologia computacional.
Acho que a IA e tudo o que discutimos hoje na conferência exemplificam isso. É como o ambiente mais intenso de inovação impulsionada por computação, crescimento econômico e inovação na economia. A transformação de negócios antes industriais com margens ruins e baixas em negócios da era da informação centrados em dados. Acredito que isso vai se espalhar nos próximos 3 anos. Energia, agricultura e construção são grandes indústrias, ganham participação no PIB e estão entre as menos digitalizadas do mundo. Sem falar na saúde, certo? Logo atrás dessas. Você acha que são nessas indústrias que vamos ver mais mudanças? E o que vai causar essa mudança? Serão LLMs mais avançados? Você acha que é outra coisa? Sei que há quem crie modelos de mundo. Tem pessoas muito envolvidas em robótica. Qual será o motor tecnológico para as maiores mudanças nos próximos 3 anos? Essa é uma ótima pergunta porque é muito difícil responder com certeza. Eu tenho uma intuição de que vai ser algo com uma arquitetura diferente. Pode acabar englobando os modelos que conhecemos atualmente. Pode-se pensar como uma mistura de especialistas que engloba outras arquiteturas ou o modelo de difusão citado hoje, que no fim resulta em um transformer, mas com uma abordagem diferente, de forma massivamente paralela. No fundo, nós não investimos nisso. Então, o que vou compartilhar não teve investimento nosso. Então, eu me reuni com algumas empresas e fiquei intrigado, e algo no meu instinto diz que elas provavelmente vão ter um grande avanço. E essa é toda uma nova geração de neolabs focada em aprendizado por reforço, porque estamos quase voltando à premissa original da DeepMind, que eles meio que deixaram de lado por um tempo quando toda essa onda dos LLMs começou. Então, se você puder imaginar qual seria, você pode colocar isso em termos agênticos e dizer qual é o processo agêntico de várias décadas. Sabe, minutos ou horas não impulsionado por algum agente externo puxando os fios de uma marionete, mas algo que é quase como um impulso evolutivamente para as criaturas ou humanidade, seja qual for a missão das nossas vidas ou da humanidade. O que seria isso? Sabe, entender o universo do jeito que Grok e Shai dizem, isso se torna um motivador para um artista assim? É algo como um algoritmo de busca por novidade que diz, eu vou continuar aprendendo sobre o mundo e usar a novidade como meu filtro para acabei de descobrir algo novo? Tipo, como eu sei se estou progredindo? Qual é, digamos, a pressão seletiva em um algoritmo evolutivo? O que é sucesso? Não é apenas aptidão reprodutiva no sentido biológico, é algo maior. E eu sei que alguns desses grupos estão trabalhando nisso. Existe um algoritmo único de aprendizado por reforço contínuo, solto no mundo, com todos os conjuntos de dados da internet, capaz de impulsionar o surgimento da inteligência? Nesse sentido, é assim que vemos nos grandes modelos de linguagem atualmente. Em geral, atribuímos consciência e significado a outros seres e coisas, vendo padrões onde não existem. Então, eu acho que muito disso é uma interação divertida, mas não é exatamente a mesma coisa, certo? Nós simplesmente sabemos que não há nada lá dentro. Não tem nenhuma luz acesa lá dentro, por assim dizer. O que você está descrevendo é a superinteligência aprendendo sozinha e definindo suas próprias metas? Veremos isso nos próximos anos? Eu conheço Jack Clark, cofundador da Anthropic, que estima 30% de chance disso ocorrer no próximo ano, o que eu também acho. Superinteligência ou... Sim, com certeza. Pensei, isso é divertido, pelo menos alguém está se posicionando, não sei. Mas eu acho que eles têm opiniões bem fortes. Mas também acham que estão no caminho certo. Há um grande debate sobre autoaperfeiçoamento recursivo, tema que o Jack discute há semanas e que escreveram hoje. Falei com ele sobre isso há 1 ou 2 meses. Haverá algum salto que ainda não percebemos sobre como esses sistemas vão ganhar propósito e significado, como mencionei há pouco? Porque agora tudo o que eles fazem é guiado por um humano. Existe sim o ciclo de IA autoaperfeiçoável que eles já estão presenciando. Essas grandes melhorias estão vindo de uma série de etapas que ainda são direcionadas por humanos. Há verificação automatizada e ciclos de melhoria no treinamento, ajustando hiperparâmetros entre treinamentos. Há várias maneiras de imaginar experimentação de alto rendimento sendo mediada pelas IAs, mas qual é o objetivo? A definição do objetivo ainda é feita pelo humano. E aí pode ser apenas uma fina camada de atividade que a IA ainda não está fazendo, mas de certa forma é a mais importante, certo? E eles vão admitir, eles não têm certeza de como isso simplesmente acontece, certo? O que provoca essa transição? E eu não sei se vai precisar reproduzir um pouco da especialização funcional do nosso próprio cérebro. Tipo, nós evoluímos até onde estamos hoje com um histórico de sistemas límbicos reativos e coisas do tipo centros emocionais. Depois o córtex foi se sobrepondo cada vez mais a isso.
Como mencionado em palestra anterior, toda essa construção pode ser o ponto de partida para a consciência como percepção do que percebemos. Precisamos ter as mesmas coisas em nossos sistemas robóticos ou de IA, certo? Pode ser que sim. Então, é um argumento filosófico. A principal resposta para a sua pergunta seria: eu não sei. E eu realmente nem sei as probabilidades disso. Eu deixo isso para um futuro incerto, digamos assim. Isso pode acontecer porque é mais fácil usar isso como atalho intelectual do que encarar como um problema sério, e assim adiamos a questão. 3 anos parece longe o suficiente no futuro para que seja difícil prever quase qualquer coisa. Então, estamos vendo todas as demonstrações de robôs. E a tecnologia atual, eu acho, é mais avançada do que a implantação em si. Ainda estamos adotando, ainda estamos nos ajustando. Qual é essa diferença? Quão grande ela é entre o que a tecnologia realmente é capaz de fazer e como estamos usando? Certo, sim, esse é um ponto muito bom. E aí haverá inerentemente domínios de aceitação muito diferentes. Então, aqui vai um ótimo exemplo, muito simples de entender. Se envolve o mundo dos átomos, leva tempo. Então, mesmo que hoje seja óbvio que veículos totalmente autônomos são o futuro inevitável, que todo carro será autônomo, todo trem, todo avião, tudo que se move na Terra será totalmente autônomo, no futuro, como poderia não ser? É insano pensar agora ou argumentar que não é, mesmo que já estejamos dizendo isso há décadas. O ritmo da transição vai parecer glacial em certas partes do mundo, certo? As pessoas ficam com seus carros por uma média de 11 a 12 anos. Você só tem o ciclo físico de troca dos carros. A mudança na mobilidade não ocorre de repente, isso é claro. Com a robótica física pode ser igual. Quanto tempo leva para fabricar 1 bilhão de robôs? Isso leva um tempo, mesmo com técnicas de fabricação recursiva. Então, o lugar onde eu acho que isso se espalha como fogo em palha pode ser, curiosamente, em áreas que às vezes consideramos exclusivamente humanas, como as artes criativas, sabe? A produção de filmes, as imagens, essas coisas que já vimos acontecer. De certa forma, é chocante que isso tenha vindo primeiro. E também os empregos de colarinho branco, como citado, pois a capacidade desses empregos... Pegue os call centers, certo? Isso representa cerca de 1% do PIB dos Estados Unidos. Isso acontece assim, certo? Quero dizer, você não precisa esperar décadas para que isso mude quase completamente. E, curiosamente, as pessoas vão preferir cada vez mais essas interações em vez das humanas, quando elas forem melhores, mostrarem mais compreensão emocional, mais leitura da situação. E isso é visto em tudo, desde a forma como os médicos tratam os pacientes até chatbots ou agentes de suporte ao cliente, em que as IAs fazem um trabalho melhor de conexão emocional do que os humanos. É incrível como algumas indústrias evoluem rápido, especialmente em engenharia de software. Minhas amigas editavam 70% do código gerado por IA há um ano. Agora, só 30% fico pensando como será no próximo ano. Você trabalhou com empreendedores incríveis e trabalha muito com o Elon. Muitos aqui também são construtores. Quais seriam os 3 principais princípios que todos deveriam aprender com ele? É engraçado. As pessoas têm me enviado esses livros que eu acho eles mandaram uma IA escrever sobre IA, sabe, sobre o Elon, como ele pensa, os segredos do Elon. Na verdade, tenho acumulado esses livros na minha cabeceira, mas não tenho certeza se algum humano escreveu algum deles. Muita gente já perguntou para a mãe do Elon, sabe, tipo, ei, May, como você criou o Elon? Como você fez para ele ser do jeito que é? E essa é uma pergunta difícil. Ela também não conseguiu responder. Vou encarar isso com humildade, pois mesmo sendo um observador próximo, realmente tento ver líderes em ação. Trabalhei com Steve Jobs por um breve período, bem breve, e dediquei muita energia tentando entender como aquele cara funciona. Mesmo com esforço, nem sempre é óbvio, pois as pessoas são complexas. Mas há certas coisas. Uma delas é essa habilidade insana de focar. O que pode parecer irônico, considerando quantas empresas ele está dirigindo ao mesmo tempo, estabelecendo novos recordes nisso de uma forma que, sabe, quando Steve Jobs era CEO de 2 empresas, isso parecia estranho, e agora isso está na moda. Mas uma coisa que isso permite é usar o fato de que você tem demandas claramente concorrentes, a sua atenção como uma forma de focar, priorizar e não ir a reuniões. Então, se o CEO normal de uma empresa não fosse a festa de fim de ano, sabe? Isso poderia ser visto como estranho, tipo, uau, mas ninguém questiona se Elon não vai, ele tem outras coisas para fazer. Ele tem outras empresas. Então, seja isso uma desculpa ou simplesmente funciona assim, ele diz não para coisas que são distrações, que não são críticas para a missão neste momento. Quero dizer, por exemplo, anos atrás eu estava tentando apresentar ele ao Craig Venter para fazermos um brainstorming sobre maneiras de, sabe, terraformar Marte mais facilmente e trazer amostras de vida de Marte com sequenciadores genéticos e recriar, enfim, micróbios na Terra.
Era um assunto fascinante para mim. Eu pensei, uau, isso é tão fascinante. Mas ele disse, não, isso não importa até conseguirmos fazer a Starship voar. Nada disso em Marte importa. Eu preciso fazer aquilo funcionar primeiro antes de pensarmos no que vamos fazer quando chegarmos lá. Talvez exista algo mais importante do que acabei de dizer. Ainda mais importante é esse foco maníaco no que eu generalizaria como velocidade do ciclo de inovação, que é com que rapidez podemos fazer experimentos ou iterar no nosso ciclo de aprendizado. Qual é o ciclo de aprendizado principal? Seja a cadência de lançamentos, seja os dados coletados de todos os Teslas antes dos veículos totalmente autônomos chegarem, que poderiam ser usados para treinar os modelos. Como podemos garantir que estamos à frente de qualquer um na velocidade com que aprendemos com a interação dos clientes, com os recursos do produto e com a tecnologia em geral? E como exemplo de quão poderoso isso é quando você faz certo e tem o fluxo de dados, você pode conseguir muito para a IA. Por exemplo, os carros da Tesla hoje coletam em 4 dias mais dados para o treinamento de IA com suas câmeras do que a Waymo reuniu em toda a sua história. E o brilhantismo foi permitir que todo veículo, independentemente de o cliente ter pago ou não pelo Full Self-Driving, fosse um veículo coletor de dados, certo? Foco e ciclos de aprendizado. E isso, uma série de habilidades bem desenvolvidas em identificar talentos, algo que eu gostaria de conseguir replicar, mas simplesmente não consigo. É como se houvesse, às vezes há um reconhecimento de padrões e ele compartilha partes disso, tipo, não se apoiar em credenciais ou em um histórico ou experiência específicos. Isso geralmente é um fardo, mas serve para fazer as pessoas explicarem em detalhes grandes crises de engenharia ou situações de resolução de problemas, aprofundando cada vez mais para ver se elas realmente dominaram e entenderam o que foi necessário para que algo desse certo. Então, de forma ampla, ser um imã para talentos, encontrar uma maneira de apresentar e refinar uma visão que faça as pessoas quererem se juntar a você. Então, uma das coisas brilhantes que Elon Musk fez na Tesla, na SpaceX, em todos os lugares, não foi apenas dizer, sim, estamos fazendo foguetes, estamos fazendo carros, mas realmente pensar em algo muito maior, certo? Catalisar, você sabe, a transição para a energia sustentável ou tornar a humanidade multiplanetária, entender o universo, agora que a XAI foi incorporada a isso. Esses grandes objetivos atraem os melhores e mais brilhantes para trabalhar com você. E esse é um tipo de benefício composto que se espalha por toda a organização, certo? Porque pessoas excelentes querem trabalhar com outras pessoas excelentes, não é? Converso com muitos empreendedores e, atualmente, com tudo acontecendo tão rápido, surge uma nova moda toda semana. Como você permanece fiel à sua missão quando o resto do mundo, 99% do mundo, diz que é cedo demais? Tipo, vamos falar sobre o espaço. Temos tantos problemas aqui na Terra. Essa é uma pergunta interessante, e eu percebo que tem um pouco de viés de seleção da amostra nisso, pois tentei o melhor que pude. Eu trabalho com capital de risco há 30 anos e só procuro trabalhar com pessoas que têm uma missão verdadeira, sincera, sabe, quase messiânica em mente, que é o que as impulsiona. Eles não são oportunistas em busca de arbitragem, nem ficam procurando a próxima novidade da moda ou pensando, para onde eu vou depois? Vou responder sua pergunta, mas antes, uma das formas de identificar isso nas reuniões é assim: se fico muito empolgado com uma empresa. Costumo perguntar, como será seu negócio em 50 anos? Normalmente recebo 2 reações. Uma é uma risada, tipo, nossa, que pergunta ridícula. Sabe o oportunista que está só buscando arbitragem vai dizer algo como, daqui a 50 anos já vou estar na minha terceira startup. Tipo, como eu poderia saber que startup eu vou ter daqui a 50 anos? Eles simplesmente riem da pergunta. Deixamos esses de lado. O melhor é ver a pessoa aliviada, tipo, graças a Deus. Agora posso contar o que queria dizer o dia todo, isso me motiva. Está muito além do que você provavelmente gostaria de investir hoje. Tipo, colonizar Marte é uma proposta inviável para investimento. Pense nos primeiros dias da empresa. Quando você abre um negócio e diz, vou colonizar Marte, isso geralmente não atrai investidores. Então, a maioria dos empreendedores que tem essa visão verdadeira e sincera encontrou uma maneira de subjulgar e adiar seus verdadeiros sonhos e falar sobre algo muito mais prosaico e de curto prazo. Como empreendedor, isso ocorre naturalmente. Você deve buscar investidores, parceiros e funcionários alinhados com você nessa jornada e com um caminho plausível para alcançar o objetivo. Então, sabe, essa é meio que a tensão central, eu acho, nas melhores startups, que é difícil de satisfazer ao mesmo tempo, que é ter uma visão audaciosa, de 50 a 500 anos. É isso que essa empresa fará com a economia ou o universo.
Junto com, e aliás, nos próximos 3 anos, vamos iterar com clientes reais, aprender com isso e conseguir traçar o caminho de onde estamos agora até esse futuro que está se formando. Às vezes, eles conectam passado e presente para pensar no que preciso construir agora para avançar depois. Não é como passar 20 anos em um laboratório e sair resolvendo todos os problemas do mundo. Sim, essa é uma característica fascinante que vejo em muitos grandes empreendedores, como se fizessem engenharia reversa de 50 anos no futuro. Ainda há algo nesses empreendedores incríveis que te surpreende? Bem, eu suponho, é um pouco surpreendente. De certa forma, toda vez que acontece, incrivelmente certo. E de forma estranha, isso pode soar estranho. Acho que nunca pensei nessa pergunta antes, nem nunca me perguntaram isso antes. Então, a surpresa constante para mim é tipo, uau, tipo lá pelo 8º, 9º, 12º ano, alguma nova oportunidade que se abre e se desenrola a partir, de certa forma, do valor de opção em expansão de entrar em alguma nova fronteira do desconhecido. Então, o que quero dizer com isso é que tentamos investir, aliás, na nossa empresa Future Ventures, em coisas que são diferentes de tudo o que já vimos antes, mas ainda adjacentes ao que já conhecemos. Então, idealmente, é uma empresa que é literalmente única com base em coisas às quais estamos acostumados, seja IA, seja algo de biologia sintética, seja o que for, mas eles estão levando isso para uma nova direção. Se você tiver uma mente ágil e olhar para isso, pensará, ninguém pensou nisso quando começamos. Por exemplo, quando investimos pela primeira vez na Tesla, direção autônoma não existia, não estava no plano de negócios, nem se falava nisso, nem passava pela cabeça de ninguém. O trem de força elétrico torna isso possível com controle e precisão únicos, o que era fascinante. Ou na SpaceX, a oportunidade da Starlink, sabe? Tipo, sim, é claro, quando você reduz tanto o custo de lançamento, pode ter mega constelações, mas qual seria a novidade que faria sentido e que não fazíamos antes? Investimos na Planet Labs para observação da Terra com constelação de telescópios, mas toda essa ideia de construir uma infraestrutura de rede para a internet no céu era nova, e então conexão direta com o celular. Essas coisas estão evoluindo como centros de dados orbitais que nem eram previstos há 5 anos. Então isso continua me surpreendendo. De certa forma não é fácil, mas parece muito mais poderoso como vetor de negócios do que o planejamento deliberado, por assim dizer. Isso é quase como explorar o espaço de opções ou o cone de luz, por assim dizer, de possibilidades em uma economia, em vez de planejar algo com 10 anos de antecedência e esperar que tudo aconteça conforme o planejado, por assim dizer. É tão fascinante como você teve sucesso em tantas apostas diferentes que fez no passado, e elas são tão distintas umas das outras, em diferentes setores. No que você aposta no momento? O que observar? Plásticos, não, deixa eu pensar. Quem conhece o filme antigo vai entender. Vamos ver. Então partindo dessa tese de que a IA e a tecnologia da informação vão inovar toda a economia, ou seja, adicionar um sistema nervoso a tudo. Observamos isso na indústria automotiva e aeroespacial, apenas ampliando essa ideia. Estamos buscando outras coisas no setor de energia. Investimos em várias tecnologias de fusão nuclear e fissão subcrítica que não entram no escopo das regulamentações da NRC. Basicamente, evitando a Comissão Reguladora Nuclear, mas buscando resolver o problema da energia, que é o terceiro desafio para a IA, além de boas pessoas e capacidade de computação. Muitas coisas provavelmente serão resolvidas em 500 anos. Buscamos, com espírito empreendedor, entender como alcançar esse futuro. A assistência médica gratuita pelo celular com todas as informações diagnósticas de que você possa precisar para a sua saúde deveria ser um serviço global gratuito. Estamos buscando como viabilizar isso, mas provavelmente não começará nos Estados Unidos, contornando a FDA, seguros e reembolsos. Sobre alimentação, não vamos mais abater animais para carne. Os produtos estão chegando lá, mas você consegue meio que enxergar o futuro, né? Está tão perto. Dá quase para sentir o gosto, seja de agricultura celular, micélio ou outras técnicas, com o micélio crescendo mais rápido. Vamos comer opções saborosas e saudáveis semelhantes à carne, sem abater animais. A construção civil tem crescido como porcentagem do PIB, mas a produtividade do trabalho está estável há 30 anos. Então, é uma indústria tão difícil de mudar que nós já tentamos e falhamos algumas vezes, mas estamos procurando. De novo, então, o melhor que posso fazer para responder a sua pergunta é que eu não sei qual é a resposta, mas eu sei que existem essas categorias que queremos analisar. Recentemente, temos investido em edição epigenética em várias áreas, desde saúde das lavouras, pesticidas, herbicidas, até saúde humana. É fascinante. É basicamente o software da biologia, em vez de ir para o firmware do nosso genoma. E temos investido em materiais, minerais e metais críticos.
desde mineração em águas profundas até refino de cobre, por causa dessa necessidade incrível. É como se fosse a base de todos esses chips, pois são necessários para fabricá-los. E junto com isso, há um movimento de reindustrialização, ou, de trazer de volta para os Estados Unidos a capacidade de construir algo que tínhamos e que atrofiou ao longo de muitos anos. Inteligência artificial analógica, como mencionei para você, temos 3 investimentos diferentes vindo de ângulos distintos, usando IA para desenvolver e projetar chips analógicos. Chips analógicos? Sim. Computação analógica em memória da MIT que permite multiplicar e somar 8 bits em um transistor. E então, o não convencional, que é apostar em algo muito, muito estranho e visionário, tentando, em todos os casos, obter ganhos de 100 vezes e depois mais 100 vezes no consumo de energia por ação e por cálculo. No geral, somos cerca de 40% ciências da vida, 60% TI, e nós, no lado das ciências da vida, procuramos as coisas estranhas que estão na fronteira, colher órgãos para transplante, cultivar humanos sem cérebro para poder usar seus órgãos. Há uma empresa aqui, na verdade na plateia, fazendo a mesma coisa. Uma pílula anticoncepcional masculina, melhorando drasticamente a FIV. Muitas coisas que passam batido para um VC tradicional do setor farmacêutico. Então estou ouvindo agricultura, biotecnologia? Estou aqui pensando, como posso replicar sua estratégia com ETFs? É difícil de replicar. Veja, nossa estratégia, eu posso explicá-la. Ela é muito incomum. Posso falar abertamente sobre ela e ainda assim é difícil de replicar. Porque quando eu digo que investimos em coisas que são diferentes de tudo o que já vimos antes, bom, isso é ótimo. Mas como você sabe o que já vimos? Então, o que estamos realmente fazendo não é tão... Mas pelo menos está na área. Então, se eles estão mudando drasticamente o mercado, isso vai se refletir em... Se for um negócio antigo e ruim, sem novos concorrentes há anos, como a Boring Company em perfuração de túneis, onde as 4 principais empresas existem desde o século XIX, é esse tipo de concorrência que você enfrenta. Temos muitos empreendedores com ideias malucas. Pode criar um plano de 30 dias para eles colocarem essa ideia em prática? Qual seria a melhor ação que poderiam tomar? Em que estágio eles estão e você? Então você só tem uma ideia. Uma pessoa sozinha com uma ideia? Plano de 30 dias. Talvez eu tente encontrar um cofundador que concorde com você, ou com quem quer que essa pessoa seja. Digo isso porque muitas startups são fundadas por uma dupla, raramente por uma pessoa só. E você pode imaginar Jobs e Wozniak como um modelo mental para esse tipo de super-heróis. Batman e Robin, Sergey e Larry Page. Até Larry Ellison tinha Bob Miner, menos conhecido por ser introvertido, mas não havia esse culto ao fundador único. E parte do motivo de ter alguém eu descobri isso como investidor, ter uma colega, Mariana, minha cofundadora. Eu sou muito melhor como investidor tendo alguém para trocar ideias, do que sendo o único, como um investidor anjo ou algo assim. Da mesma forma, para uma startup, é importante diversidade de experiências, como engenheiro e alguém de marketing, extrovertido e introvertido, desde que haja respeito mútuo. Não só melhora porque você tem alguém para trocar ideias rapidamente em um ciclo de iteração onde são só vocês dois, mas também define a cultura para todos que você vai contratar. Não existe uma única pessoa para quem todos trabalham, e sim uma dupla, bem diferentes entre si. Isso se reflete na cultura da empresa, no perfil dos contratados e na diversidade cognitiva envolvida. Então, e o motivo pelo qual digo isso, é que encontrar alguém que concorde que a sua ideia maluca vale a pena levar adiante é melhor do que não encontrar ninguém. Em outras palavras, acho que o melhor resultado é se você for, literalmente, como na sua pergunta, uma startup maluca onde ninguém mais está fazendo aquilo. É única. E a maioria das pessoas diz que é loucura. Bem, é possível que seja loucura, certo? Então, se 100% das pessoas que você já conheceu acham que é loucura, encare isso como um feedback. Se for, 9 de 10, isso é muito bom. Se for 8 de 10, isso também é muito bom. Se só 2 pessoas acham que é loucura, isso é ruim porque claramente não é usado o suficiente. Se for uma ideia óbvia, outras pessoas vão fazer também, certo? Pergunte a si mesmo, esse negócio não poderia ter sido iniciado há 3 anos? Se a resposta for sim, isso é bom, certo? Se pensar que qualquer um poderia ter tido essa ideia e iniciado o negócio, isso é mau sinal. Aí seu cofundador concorda e diz... Nossa, isso é incrível. Isso só mostra que, quase como um caso de teste, você consegue convencer alguém a largar o emprego e se juntar a você nessa missão. Antes de buscar recursos, isso representa mais do que apenas alguém com uma ideia, como um inventor sozinho na garagem. Existem tantos casos assim que nunca se concretizam como um negócio porque nunca deram esse primeiro passo de conseguir convencer alguém a se juntar a eles na missão. Ótimo conselho, pois muitos já iniciam com um MVP ou apresentam a ideia direto aos investidores. A cofundadora parece incrível. De todas as startups que você fundou, onde os melhores cofundadores se conheceram? Foi na universidade ou... Boa pergunta. Não tenho certeza, nunca pensei nisso.
É tão difícil assim. Porque muitas vezes eles já chegam até nós tendo feito isso. E muitas vezes sim. Para a maioria dos casos universitários, muitos são de lá, e sua pergunta já sugeria a resposta mais comum. Nos conhecemos de forma interdisciplinar na universidade, o que é fascinante. A palavra disciplinar, ou disciplinas acadêmicas, refere-se à compartimentalização de informações em vocabulários de sistemas e expertise de domínio que raramente se cruzam. As universidades são um dos poucos lugares onde se encontram generalistas, como alunos de graduação ou pessoas fazendo cursos fora do próprio departamento, ao contrário dos professores em seus compartimentos fechados. E, apesar de muitos esforços institucionais para compartilhar informações, muitas vezes são os estudantes que fazem essa polinização cruzada entre as disciplinas acadêmicas. É nessas fronteiras entre disciplinas antes distintas que surgem, acredito, as maiores inovações revolucionárias, especialmente nas ciências. Uma observação rápida. Grandes modelos de linguagem traduzem bem entre domínios acadêmicos, identificando padrões quase como traduções entre línguas e conceitos. E isso, eu acho, está permitindo uma grande fonte para descobrir novas ideias, usando o IA para descobrir novas formas de polinização cruzada entre disciplinas acadêmicas, que eu acho que estamos apenas começando a explorar. Isso faz todo sentido. Acho que eu poderia conversar com você por horas, porque você é alguém que realmente sabe prever o futuro, apostar nisso e enxergar para onde estamos indo. Tenho uma última pergunta antes de abrirmos para perguntas e respostas. Quando as máquinas fizerem tudo, qual será o sentido da vida? E a sua pergunta eu acho que é interessante de se refletir. O que fazemos quando as máquinas fazem tudo o que fazemos melhor do que nós? Toda a atividade física, tudo o que envolve emprego. Isso vai acontecer em breve. Cerca de 19% dos empregos mundiais envolvem dirigir. E isso, obviamente, vai desaparecer, só que não tão rápido quanto podemos imaginar. Acho que buscamos um trabalho significativo. Eu acho que todos os seres humanos têm um desejo fundamental de imortalidade simbólica. Essa crença de que contribuímos com algo para o mundo que transcende o nosso breve tempo aqui. E vemos isso, é claro, no desejo de ter filhos, ou ao escrever obras, ou na filantropia, ou criando empresas, às vezes até com o nome dos fundadores, como Hewlett Packard ou algo assim. Essas são manifestações desse impulso. Então, eu acho que ainda existe um desejo criativo. Eu reformulo a pergunta como: qual é a missão da humanidade? Yuri Milner, Elon Musk e outros já fizeram essa pergunta e chegaram à mesma conclusão: entender o universo e contribuir para o conhecimento e sabedoria acumulados. A cultura humana e o conhecimento transmitido entre gerações são o principal vetor do nosso progresso, muito mais rápido que a evolução biológica, que é lenta. O progresso da humanidade não ocorre por mudanças em nossa biologia. É porque mudamos nossa base acumulada de conhecimento, a maneira como nos comportamos, o Estado de Direito, o entendimento que temos sobre o que funciona e ajuda no florescimento humano. Então, acho que todos nós queremos contribuir para isso. Mas não precisa ser um emprego remunerado. Você não consegue imaginar um salto no hiperespaço, pois seria necessário conceitualmente, já que não há como visualizar como ir daqui até lá. Mas, de alguma forma, se simplesmente saltarmos para esse mundo de abundância, como Peter Diamandis imagina, sabe? Tudo físico custa $1 por libra, não há nada que exija trabalho humano. Todos nós seríamos tal qual os ricos ociosos dos tempos antigos, quando tínhamos, sabe, criados, servos ou escravos que faziam todo o trabalho braçal, e poderíamos ser, sabe, reis filósofos ou artistas, ou seguir o que quiséssemos. E algumas pessoas, não todas, mas algumas realmente amam essa era. Bem, as máquinas serão esses escravos, certo? Porque nem mesmo na escravidão os humanos seriam economicamente viáveis. Digo isso brincando, mas é como se a escravidão humana pudesse acabar quando não for mais viável economicamente frente às máquinas. O que sobra para o resto de nós? Então, eu acho que vai ser a busca do homem por um sentido que realmente será a questão central. Acho que seria divertido ir para lá em hiperespaço, mas ressalto que não é esse o caminho que seguimos. Não há nada que indique que passaremos pacificamente de uma economia de pleno emprego para outra sem emprego, enfrentando 30, 40, 50% de desemprego sem uma missão. Isso vai ser turbulento, é. Isso será difícil, e não vejo político pensando a longo prazo nisso. Mas não quero terminar negativamente. Vamos voltar ao hiperespaço rumo à abundância. Eu acho que nós encontramos isso naturalmente na nossa exploração curiosa do universo. Eu realmente gosto da regra de voltar à sua declaração de missão, porque muitos de nós hoje em dia estamos questionando nossos empregos, o que estamos fazendo. Será que isso existirá do mesmo jeito em 3 anos?
E, novamente, voltando à declaração de missão, acho isso brilhante. Muito obrigada, Steve. Abriremos para perguntas e respostas. Obrigado, Steve, pelo bate-papo informal. Já que você é um grande investidor nas empresas do Elon Musk, fiquei curioso. Você investiu na Neuralink? Sim. Sim, então, honestamente, na minha opinião, todo mundo está empolgado com a SpaceX, mas eu estou ansioso pelo IPO da Neuralink. Você acha que isso vai acontecer em breve? E, honestamente, eu acho que a interface cérebro-máquina é basicamente o futuro, porque, essencialmente, atualmente, se a gente usa o modo de voz no ChatGPT ou na OpenAI, certo? Ou a gente digita, a gente é limitado na quantidade de tokens que enviamos para os LLMs. Com uma interface cérebro-máquina da Neuralink, podemos liberar mais criatividade e transmitir informações do cérebro para a máquina mais rapidamente. Não posso comentar sobre prazos de IPO, mas o entusiasmo em torno disso é interessante. Isso foi inspirado por um romance de ficção científica, Surface Detail, de Iain Banks, que apresenta uma malha neural, livro fascinante. Recomendo. E eu acho que é isso que você vê. Então, eu tenho uma perspectiva um pouco única, que não é compartilhada pela Neuralink. Mas vou compartilhar minha perspectiva, eu acho que é uma capacidade incrível para expandir o córtex sensorial, adicionando a prótese à mente. Em outras palavras, restaurar a função onde ela está comprometida, expandir a função, digamos, enxergar em mais comprimentos de onda ou ouvir melhor do que conseguimos ouvir. Não apenas reparar a audição, reparar a medula espinhal, basicamente trabalhando a partir da periferia desses sistemas, em contraste com o desafio maior e ainda sem solução de melhorar a funcionalidade central, como tornar alguém mais inteligente. Então, acho que o exemplo que você deu é muito interessante. Seria possível ter uma comunicação com uma taxa de dados mais alta? Com certeza. Acho que isso é totalmente viável. E o motivo pelo qual eu tenho essa crença é mais um reconhecimento de padrões ao longo de décadas de desenvolvimento de sistemas complexos. Basicamente, a afirmação em alto nível seria: qualquer produto gerado a partir de um algoritmo iterativo, que seria evolução, programação genética, todas as redes neurais, você sabe, autômatos celulares ou algo assim, iterar algo bilhões de vezes e adicionar complexidade torna o resultado inevitavelmente inescrutável. É um artefato de uma complexidade absolutamente inescrutável. Apesar das tentativas de interpretabilidade mecanicista em IA, não acho que isso vá dar resultado. Eu não acho que controle e alinhamento sejam possíveis em um sistema de ponta que está ampliando os limites do que podemos construir. É como perguntar sobre controlar a mente de um adolescente. Por isso troco adolescente por IA ao pensar nisso. O motivo disso ser relevante é que o cérebro é um sistema complexo e fazer engenharia reversa de seu funcionamento é desafiador, especialmente para upload cerebral. Ou como adicionar fala, do jeito que Jeff Hawkins pensa, simplesmente cortar e colar um módulo de fala em francês em um cérebro humano ou em uma rede neural. Acho improvável que isso ocorra em pouco tempo. Seria mais fácil criar uma nova inteligência do que fazer engenharia reversa de uma que você já criou. Então, eu realmente acho a Neuralink fascinante, mas eu, pessoalmente, não tenho fé de que ela vá acompanhar a IA. Talvez essa seja a maneira mais segura de dizer. Não que seja impossível, mas os prazos, ciclos da FDA e biologia humana não acompanham o ritmo dos ciclos de aprendizado. Voltando à questão do Elon Musk, foque no aprendizado, onde você aprende mais rápido. Você pode aprender mais rápido no domínio sintético. Acho que a humanidade sempre quer acreditar que faz parte do futuro nesse sentido, mas o Kurzweil está fazendo upload. Eu consigo entender porque ele quer que isso seja verdade durante a vida dele, e é isso que ele prevê que vai acontecer. Mas isso não significa que vai. Steven, estou realmente curiosa. O que você acha sobre o argumento do Penrose de que a consciência vai muito além dos processos algorítmicos para processos em nível quântico, né? O que significa que a IA nunca seria capaz de desenvolver consciência por si só, apenas por sua natureza. By its nature. Então, o que você acha? A IA pode desenvolver consciência ou será só uma imitação? E pronto. Você falava do Quantum de Penrose? Sim. Sim, Então Penrose é um cara brilhante no Reino Unido, de modo geral. Mas aqui ele intui que há um processo quântico no cérebro que o torna único, embora não exista um mecanismo claro para isso.
A discussão sobre certos isótopos de lítio poderem acoplar, mas isso é mais desejo do que realidade. Não temos isso atualmente. Mas eu também posso generalizar sua pergunta. Existe algo vitalista, naturalista, único em nosso cérebro que seja irreproduzível em outros? E houve uma referência anterior ao trabalho de Neil Seth. Eu acho esses argumentos nada convincentes de que exista algo vitalista ou único nesse substrato. Só porque é o único exemplo de consciência que conhecemos, e consciência é algo complicado. Como saber se um cachorro é consciente? Como testamos isso? Mas acreditamos ver isso em nós mesmos. Quero dizer, eu não sei se você é consciente, mas eu meio que estou apenas supondo que você é, certo? E quero dizer, você parece estar acordado e é humano, então a gente generaliza que é consciente. Ok, então... Não vi um argumento convincente. Ter um exemplo não significa ser o único possível. Você pode argumentar que toda a vida deve ser baseada em carbono, certo? O carbono é único por conseguir formar ligações simples, duplas, triplas e ligações fracas. Na verdade, acho que é mais plausível afirmar que o carbono é especial para a vida do que nossos neurônios são essenciais para a consciência. Agora, uma pergunta totalmente diferente é, mas eu não vou me alongar, é tipo, será que algo do que estamos fazendo no desenvolvimento de IA vai levar à consciência? Essa é uma pergunta diferente, porque você poderia argumentar que isso é um beco sem saída. Isso não vai nos levar à consciência, mas não significa que não seja possível. Afirmar que algo é impossível é muito mais forte do que dizer eu não sei. Por isso, eu diria apenas não sei, mas não considero impossível. Não vejo evidências de processos quânticos no cérebro, e se existissem, por que não poderíamos replicar com computadores quânticos? Essa é outra questão. E então, se eu ampliar um pouco mais a sua pergunta, alma, ou espírito, ou vida, precisa ser algo vivo para ser consciente. E a analogia que eu usaria é, imagine que você substitui a palavra consciência por memória, e eu escolhi memória aleatoriamente. É um termo com muitos significados. Queremos dizer memória como eu tenho memórias no sentido humano, memórias humanas, que são holográficas e podem ter degradação gradual, e não são nem um pouco como implementamos memória em um chip de computador. Ao falar de computadores, eles também possuem memórias. Não questionamos se podem lembrar de algo, nesse nível de abstração é evidente que sim. E ainda assim ele não tem memória humana, e tudo bem. Talvez não seja consciência humana, mas outro tipo, seja lá o que for, se ao menos pudéssemos defini-la com mais precisão. Não acredito que tudo em nosso cérebro seja essencial para a consciência. Em resumo, nosso metabolismo faz muita limpeza de resíduos enquanto dormimos, incluindo o funcionamento das mitocôndrias. E você não precisa ter tudo isso em um computador para ser inteligente ou para ter memórias. Você também não precisa de toda essa bagagem para ter consciência. Isso não quer dizer que sabemos o conjunto mínimo, mas acredito que um dia descobriremos. Meu instinto diz que sim, um dia eles serão conscientes, mas não sei se estamos no caminho certo. Talvez evolução e algoritmos de aprendizado por reforço nos aproximem disso, pois sempre que recapitulamos o que já fizemos por meio da nossa biologia, isso me dá esperança. Por que não poderíamos fazer isso em outro substrato? Muito obrigada.